Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural da TV Futuro hoje está com um privilégio. E é um privilégio que eu tenho pessoalmente e a TV tem, que é apresentar uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci na vida. Trata-se da vice-prefeita de Natal, Joana Guerra. Joana Guerra, eu tive uma oportunidade, Natal deve a ela muito, porque ela era secretária, entre outras coisas, foi secretária de Planejamento na administração de Álvaro Dias. E houve uns recursos levantados para louvar Nossa Senhora, para a Pedra do Rosário e o entorno transformar-se. Na época não foi fácil, porque o Patrimônio Histórico Nacional, o Instituto Patrimônio, colocou na linguagem popular areia, ou seja, não o Instituto, mas técnicos não aceitavam nem o nome de Nossa Senhora, muito menos uma história relativa, e começou a criar problemas. Na época eu estava com um dos 13 conselheiros nacionais do IPHAN e pude assessorar a secretária Joana, ela à frente, ao próprio prefeito, e buscar os caminhos. Não foi fácil, mas houve a aprovação. No final, eu disse a Larissa, que era a presidente nacional, Larissa, Nossa Senhora não vai perdoar você se você não transformar e não der autorização para fazer esta obra. É uma obra que a cidade inteira espera. E é uma maravilha. Isso foi um trabalho notável e eu comecei a admirar Joana, que hoje é minha amiga, a partir desse trabalho. Ela não só se projetou numa função de planejamento, que geralmente é uma coisa pouco visualizada, mas foi um trabalho tão eficiente que foi escolhida vice-prefeito de Natal, já na administração, para a administração com Paulinho Freire. Então, o fruto do seu empenho, da equipe que ela sabe formar, Joana tem outra característica que eu já vi. Ela sabe trabalhar em equipe. A equipe dela está sempre pronta para atender às várias necessidades e verificar não só as cores, mas os matizes, as coisas mínimas que acontecem por ali, de tal maneira que atinge o resultado. Mas sem mais delongas, vamos conversar. Bem-vinda ao nosso programa, Joana. Doutor Diógenes, é uma satisfação muito grande estar participando desse programa, estar compartilhando esse momento com o senhor. Agradeço suas palavras, seus elogios. Eu aqui me sinto muito feliz, honrada, realizada de poder estar ao lado de um grande homem, de um grande profissional, de uma pessoa de referência na nossa cidade, no nosso estado. E eu aprendo muito, né, com o senhor. Esses inúmeros... Vamos diminuir esse senhor, porque senão é melhor, que eu não sou velho não, ter usado, mas no velho mesmo não. Mas, de fato, esse nosso trabalho conjunto, né, é integrado e de mãos dadas para poder viabilizar uma obra grandiosa que está aí em fase de execução, em plena execução, que é aquela área do centro histórico entre Cidade Alta e Ribeira, que nossa cereja ali do bolo é a Pedra do Rosário, é recolocar em breve a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, que todo dia 21 de novembro arrasta multidões ali para aquela região da Avenida do Contorno. E eu tenho certeza que a população já consegue enxergar os benefícios dessa intervenção, até porque quando a gente observa a população reocupando os espaços públicos, eu acho que nós que estamos, como gestores públicos, nós que estamos
trabalhando de forma técnica, olhar o resultado em loco, enxergar a população usufruindo, praticando lazer, olhando o pôr do sol do Rio Potengi num ambiente mais agradável, a partir de uma intervenção pensada a várias mãos, uma união de instituições, com o seu apoio que foi fundamental no IFAM Nacional. Estivemos lá, inclusive, em momento viabilizado pelo senhor. Muito bem. Aproveitando a dica aqui, você falou em verificar, ver o pôr do sol a partir daquela região. Lembrar que Cascudo toda tarde estava olhando da sua sacada de sua casa para o Rio Potengi, e Ana Maria, sua filha, escreveu um belíssimo livro chamado O Colecionador de Crepúsculos. Olha que coisa magnífica. Por outro lado, lembrar que no 21 de novembro os pescadores encontraram na região que era Mangue, vinha um caixãozinho com uma Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora do Rosário, porque tinha o Rosário, e havia uma faixa que no seu lado, que é milagrosa. Essa faixa dizia: onde esta santa portar, nenhuma desgraça acontecerá. Realmente, Natal tem sido poupado de muita desgraça, de muita coisa errada, e há que louvar. Poucas cidades, nenhuma cidade do mundo é uma cidade do Natal, em que todo dia é dia de Natal. Eu tenho repetido essa frase, mas qual é a cidade que tem uma santa como padroeira da sua cidade que vem pelo Rio Potengi, pelo rio boiando, alguém que colocou e chega lá? Um milagre, e muitos milagres ela tem realizado. Um dos milagres, quase milagre, foi a autorização para fazer esta obra magnífica. Com certeza. É uma obra que muito nos realiza, porque é uma área que não tinha infraestrutura alguma, né? E o nosso grande objetivo, doutor Diógenes, era justamente oferecer para a cidade de Natal, para a população, uma área adequada, harmoniosa e estratégica para se contemplar esse pôr do sol do Rio Potengi, que é o mais bonito. Nós somos suspeitos a falar, mas é o mais bonito do Brasil, do mundo. E hoje, enxergar a mudança já com a implantação de novas praças, com a remodelagem, a requalificação de toda a estrutura viária, acessibilidade, iluminação. A gente enxerga, a gente já alcançou, por exemplo, a Doutor Barata, já um movimento da Prefeitura do Natal de reposicionamento de suas sedes administrativas e unidades descentralizadas para a área da Ribeira, porque nós sabemos a importância que esse trabalho tem para repovoar aquele ambiente, aquele bairro tão histórico onde nasceu a nossa cidade. E nós ficamos assim felizes e ao mesmo tempo com os pés no chão, porque a discussão sobre a revitalização da Ribeira é algo muito antigo e muitos foram os esforços feitos, mas hoje enxergando as intervenções de infraestrutura que estão ocorrendo, como por exemplo a outra que é extremamente necessária, que é a drenagem daquela área, para que a gente viabilize habitações, né? Para que as pessoas tenham interesse de estar na Ribeira, trabalhando comercialmente, ao mesmo tempo vivendo ali, morando. É muito grande a nossa expectativa e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade. Você esteve e atendeu um convite do Conselho Estadual de Cultura, você esteve lá com os secretários e foi uma bela exposição com muitas intervenções sobre o assunto. Realmente é um assunto que a cidade tem que voltar para as suas origens, que é a Ribeira. A Ribeira que foi objeto de pintura, de cinema, de mil coisas. Recentemente houve uma discussão sobre a ponte. Nilton Navarro pintou muito a Ribeira, desenhou e fez o romance a partir da Ribeira. Eu acho que é a oportunidade. A Ribeira, as rocas, toda a visão, aquela visão que vem da Fortaleza dos Reis Magos até a Cidade Alta, que é histórica e é turística, e que está sendo olhado por você com esta macrovisão que você tem.
Mas vamos falar um pouquinho sobre você. Você é natalense? Sou natalense, nasci e me criei aqui em Natal. E a trajetória sua, um pouquinho da trajetória. Doutor Diógenes, eu venho de uma família de classe média, uma família simples. Minha mãe comerciante, né? Meu pai também. E tenho 2 irmãos, né? Sou a filha do meio. Tenho 33 anos, vou fazer 34, mas eu entendia, sabia, né? Com a educação que dentro de casa eu tinha, que eu precisava estudar. Eu precisava estudar, eu precisava investir nos meus sonhos, no meu conhecimento. E assim eu fiz, desde os 16 anos, trabalhando. Entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na época para cursar Gestão de Políticas Públicas, que era um curso novo. Eu fui da 2ª turma desse curso, era ainda algo estranho, os meus pais, é isso mesmo que você quer, esse curso mesmo que você quer? Porque a gestão pública, ela, na UNB, por exemplo, na Universidade de Brasília, era algo que já estava mais avançado. Se eu quisesse estudar sobre política, sobre gestão pública, eu precisava ir para Recife fazer ciência política, mas eu não queria sair de Natal. Então, eu realmente ingressei nesse curso, sabendo que ali eu estaria estudando algo que me agradasse, que me motivasse, me incentivasse, e ao mesmo tempo eu estaria capacitada ao final dele para poder contribuir com a gestão pública da nossa cidade. E assim eu fiz. Depois ingressei no Instituto Federal para me especializar em gestão pública também. E voltei para a Universidade Federal para fazer um mestrado. Meu mestrado em Estudos Urbanos e Regionais, com foco em Estado e Políticas Públicas, porque todos esses passos que tracei, eu finalizei estudando sobre participação social, né? E a contribuição que a sociedade pode dar no planejamento das ações governamentais. E agora eu estou me preparando assim, psicologicamente e também do ponto de vista de tempo, né? Para poder cursar meu doutorado. Né? Eu quero continuar sempre estudando. Eu entendo que a gente que trabalha numa área dinâmica, como é a gestão pública, a gente precisa estar sempre se capacitando, discutindo, né, com especialistas, podendo trazer para a nossa cidade, para a nossa capital, aquilo que de melhor existe no país, no mundo. E para isso a gente precisa ter acesso às discussões, né, ouvir, debater e construir. Maravilha! Eu penso que a grande função do planejamento é isso. Você não pode planejar sem saber a quem se dirige aquilo que se vai fazer e ouvir as reivindicações. O que é que se pensa sobre o assunto? E você é mestre também nesse assunto, de saber ouvir. Saber ouvir é uma arte fantástica, porque a aproximação, o trabalho, há que ser coletivo. Numa cidade bonita como a de Natal, diferente das outras cidades, com uma característica pessoal, não pode ser ausente do seu povo. Eu digo que o natalense, há 2 coisas que eu me prezo. Eu criei o verbo natalizar-se. Natalizar-se é um verbo reflexivo e, como tal, tornar-se apto à celebração, contente, criativo e sempre mais leve, uma pessoa leve. Isso é natalizar-se. Também tem, infelizmente, o natalicida, que é aquele que procura destruir a cidade, ferir a cidade, matar as coisas bonitas que Natal tem. Há pessoas que acreditam no feio, acreditam em negar. A nossa cidade, há pessoas que, em vez de terem o estímulo e sentir-se natalizado ou vivendo a cidade de Natal, só vê coisas feias, vê o lado negativo. E vê, mais do que isso, o pensamento das outras, como se as outras coisas fossem lindas. Todas as outras cidades, a nossa é feia. Ao contrário, a nossa é linda, ainda há belezas lá fora, mas a nossa é incalculável. A nossa cidade é cheia de beleza e você tem dado uma demonstração disso no planejamento da nossa cidade.
planejar para você é? Planejar para mim é poder construir um futuro melhor, né, para aqueles que mais precisam, é poder valorizar tudo de bom que a gente tem na nossa cidade. Muitas vezes o natalício é uma coisa que natalicida, na verdade, né? Existe de forma assim muito enraizada e às vezes até velada, né? O jardim do outro é sempre mais bonito. Quando a gente enxerga os últimos anos e percebe um esvaziamento da cidade de Natal, algo que, uma inércia do ponto de vista de crescimento, mas a gente olha para os últimos 6 anos, mais ou menos, principalmente depois recentemente com a revisão do plano diretor, e a gente olha para as grandes avenidas da nossa cidade, a gente olha para a zona norte da nossa cidade e percebe que a atualização de uma legislação, que é a legislação urbanística da nossa cidade, que trouxe aí possibilidades diversas, e a gente olha para Natal e hoje a gente quase não consegue enxergar mais, principalmente nas grandes vias, prédios abandonados, prédios desocupados. Muito pelo contrário, a gente observa uma cidade pujante, em crescimento, que tem gerado emprego na nossa cidade, emprego, movimentado a economia, o mercado imobiliário aí, em uma fase única, né, que a gente não via há muito tempo. Nós enxergamos também, doutor Diógenes, com esses grandes eventos que a Prefeitura vem fazendo. A gente está na iminência aí do mês junino, né, e a gente precisa reposicionar Natal, principalmente por ser uma capital do nosso Nordeste, nessa grande festa que né, esse período junino. A gente precisa reposicionar Natal do ponto de vista turístico, né? Chamar a atenção para o nosso destino, para a nossa capital, que é uma das mais lindas do Nordeste. Então a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem de melhor, desde a nossa área histórica, né, até as nossas belas praias, o movimento que foi feito em Ponta Negra, que se iniciou, porque não foi concluído ainda vem a etapa aí de reurbanização de toda a orla, mas o fato da gente ter olhado para Ponta Negra, ter atuado, ter agido para resguardar o nosso cartão postal, né, para valorizar novamente aquela praia, que o Brasil se voltasse para Natal, para a gente foi belíssimo. Hoje a gente tem uma nova Ponta Negra, a gente tem uma nova cidade do Natal, porque é uma cidade em crescimento. Sabemos que ainda há muito a se fazer, por isso a nossa gestão ela tem investido nos serviços de saúde e de educação. A gente tem centrado esforços nesses meses iniciais para poder trabalhar principalmente a área da educação. Zeramos a fila de creches. Hoje as mães elas conseguem deixar seus filhos nas creches e terem autonomia para trabalhar, para trazer dinheiro para casa. Hoje a gente consegue acenar para os professores com reajuste salarial de 6,27% dado recentemente. Hoje a gente consegue transitar e dialogar. Recentemente houve também um aporte, recebeu uma quantidade enorme de professores novos agora passaram em concurso, né? Exatamente, o prefeito Paulinho assinou a homologação do concurso da educação, vai convocar inicialmente 407 novos professores. Entre eles, eu queria destacar duas funções, né, 2 cargos que são importantíssimos para a educação das pessoas atípicas da nossa cidade, que é o AE, né, que é o professor do atendimento educacional especial, e o intérprete de Libras. Então, ao todo, juntando essas 2 funções, são 70 novos professores que vão poder lidar aí, né, com a educação específica, tratando as pessoas com deficiência da nossa cidade com mais atenção e mais cuidado dentro das nossas escolas, dentro dos nossos CMEs. E assim a gente vai pavimentando um caminho de qualidade, tentando resgatar aí Natal, melhorando suas notas no SAEB, no IDEB e podendo transformar vidas através da educação. Maravilha, maravilha. Eu queria ressaltar porque a minha vida toda foi como professor e é o título que me honra, me agrada e valoriza. Eu penso que é a mais nobre das profissões. Mas eu queria lembrar do seguinte: quando eu estava como secretário de Educação, eu criei 2 centros, um para deficientes negativos que tenham problemas de deficiência
e uma outra para os bem dotados, para aqueles superiormente dotados. Foi a primeira vez no Brasil que se criou. Existe em muitos países do mundo e isso funciona, essa história. Aqui eu tentei uma equipe multidisciplinar e que funcionou enquanto eu estava lá e no começo da administração sequente, que foi de João Faustino, esse centro de excepcional, pessoas excepcionais positivas, que são capazes de empreender, capazes de criar, de imaginar coisas novas, capacidade física de alcançar níveis superiores dessa ordem, capacidade de estabelecer um futuro. Isso é muito importante, talvez uma ideia. Por outro lado, nós criamos também, nesse período, de profissionais que orientassem a leitura. Que a leitura é básica, é essencial, é o que sustenta todas as coisas. E a coisa funcionou bem. Eu penso que a prefeitura pode e deve desenvolver assuntos como esse, não é verdade? Com certeza, o estímulo à leitura é fundamental, né, para a alfabetização dos nossos alunos. Natal ainda tem um índice alto de analfabetos e a gente busca aí iniciativas. O município firmou recentemente, ampliou sua parceria com o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna aí, onde atuou, né, ao lado de prefeituras, elevou significativamente a qualidade do ensino. Então a gente busca com essa parceria esse estímulo à leitura, a capacitação de gestores escolares e de professores e poder aí trabalhar de forma específica com alunos que estão aí precisando da correção do fluxo escolar e idade série. Isso tudo visando aí realmente a melhoria da qualidade do ensino e que vai ser atestada aí pelos próximos IDEBs que serão realizados e divulgados. O que a gente espera, doutor Diógenes, a médio prazo dentro dessa administração, é que a gente consiga fortalecer a educação pública na nossa cidade, é que a gente consiga fornecer cada vez mais serviços públicos de qualidade dentro das comunidades. Natal tem 36 bairros, mas inúmeros conjuntos e loteamentos. Só a Zona Norte concentra quase 400 mil habitantes, uma área que carece de investimentos em mobilidade urbana, de cuidado assistencial maior, e isso a gente tem feito, a gente tem trabalhado para melhorar cada vez mais. Queria chamar a atenção para uma situação recente que foi a liberação da Ponte de Igapó, né? Eu acredito que com a liberação da Ponte de Igapó, depois de quase 2 anos de obra, finalmente a população da Zona Norte vai sentir o benefício que foi o investimento de 40 milhões de reais na Felizardo do Moura. Fico feliz de poder contribuir com a nossa cidade. Espero poder contribuir cada vez mais. Uma maravilha que você participou desse desenvolvimento do plano diretor. O plano diretor deu novos ares a Natal, ampliou a cidade. Tiago, com a sua competência, o secretário Tiago, que continua, graças a Deus, na nova administração, ouviu o povo. Sobretudo ouviu as assembleias, as formas. A Câmara Municipal dedicou-se e conseguiu ouvir para fazer. Eu digo que o Legislativo, sobretudo o Legislativo, tem a função de olhar o futuro. Como o Judiciário, dos poderes, o Judiciário olha o passado, o Legislativo e o Executivo olham o futuro. Tem uma visão de futuro. Então, foi criado um movimento interessante, novo, como se Natal renascesse. Houvesse uma nova desejo de crescer. E a cidade está crescendo, está em grande quantidade melhorando. Há muitas coisas fantásticas que foram feitas e continuam a ser feitas, como um Ponta Negra, que é também uma participação sua e participação da administração anterior e da atual que continua a fazer. Não é verdade? Com certeza. Foi um movimento interessante em nossa cidade. Mas há que participar. A cidade como centro, eu quero lembrar que o turismo religioso tem
a sua vez, no Rio Grande do Norte. Não só porque é Natal, nós somos consagrados a Jesus, nós somos consagrados o bairro inteiro de Santos Reis, que também dá uma força, mas Natal é a capital do estado que deu 30 santos ao Brasil. Então há que ter toda uma manifestação disso. Eu penso que a nossa cidade tem em você, na administração que se forma, na sua equipe, e eu já vi 2 que você levou para o Conselho de Cultura, excelente. André não pode ser mais inteligente e preparado. É um homem competente. Mas quantas gente boa está sendo motivada a participar da nossa cidade. Com certeza. A participação no Conselho Estadual de Cultura foi muito rica, né? Foi uma discussão muito avançada em relação à área do Centro Histórico, em relação à Ribeira, as iniciativas que a Prefeitura tem tendo, né, para modificar essa realidade atual. E eu acho que aquilo que o senhor disse no início, eu acho que o segredo é trabalhar em equipe, né? Quando eu falo equipe prefeitura, mas eu falo equipe cidade do Natal. Aquelas pessoas, instituições, população... Como a Academia Norte-Grandense de Letras, que dá sempre uma presença. Com certeza está sempre ao nosso lado. E a gente poder estar no time que joga a favor de Natal, a favor do crescimento de Natal, do desenvolvimento econômico, da modernização da nossa cidade. E a consequência disso tudo é a melhoria da qualidade de vida de quem aqui reside. Então, estive lá com o secretário de Parcerias Arthur Dutra, com a secretária de Infraestrutura Shirley, atuamos sempre de forma conjunta. Os secretários da gestão do prefeito Paulinho, da nossa gestão, foram escolhidos a dedos. Shirley também é muito elogiada pela sua competência e dedicação. Exatamente, enxergando a capacidade técnica, mas principalmente a capacidade de estar perto da população e de realizar. Então, o nosso grande objetivo é realizar, é deixar um legado aqui na nossa cidade, olhar para o futuro sabendo que a gente hoje está pavimentando um caminho bom para Natal. Maravilha, obrigado a você por ter vindo aqui. Infelizmente o tempo nosso é tomado e uma mensagem sua curtinha para completar o nosso programa. Mensagem à turma, ao natalense. Eu acredito que o natalense, ele naturalmente passou a me conhecer quando eu estava à frente da Secretaria de Planejamento, porque naquela época o ex-prefeito Álvaro Dias me deu uma autonomia para poder construir projetos, captar recursos, trabalhar na nossa cidade. Hoje eu estou nessa condição de vice-prefeita, venho trabalhando fortemente ao lado de Paulinho. Sou jovem, sou mulher, mas mais do que qualquer outra formação acadêmica, o meu propósito é melhorar a cidade de Natal, é construir com políticas públicas de qualidade, com discussões democráticas, um caminho melhor para a nossa cidade. E eu tenho certeza que esse caminho está bem pavimentado e eu espero poder, ao lado da população, com a confiança da população, ajudar o prefeito Paulinho a transformar, continuar transformando Natal. E espero poder, doutor Diógenes, estar sempre em contato com o senhor, aprender a experiência que a academia tem, os conselhos também da nossa cidade de políticas públicas que precisam ser fortalecidos, porque constroem juntos esse planejamento e esse futuro. Então eu agradeço a oportunidade, mais uma vez me sinto muito honrada de estar aqui nesse bate-papo descontraído, rico, né, em conteúdo, em informação, e deixar um abraço a todos que nos acompanharam nesse programa. Este livro de hoje é um livro meu sobre o livro das respostas a Pablo Neruda. É uma edição nova, feita no Paraná, uma grande editora do Paraná, e é um diálogo meu com Neruda, um atrevimento de intelectual e a busca. Veja esse livro que penso que você pode lucrar, sobretudo com as indagações e as perplexidades de Neruda. E a frase de hoje não podia ser outra, que é o seguinte: estime também a sua própria capacidade antes de fazer uma nova sociedade.
fique conosco na TV Futuro, que estará com vocês todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo. Até! Baobá, semente lá da África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.